Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai fazer uma análise aprofundada de um dos textos mais influentes e, na minha opinião, um dos mais bem escritos do Novo Testamento, o Evangelho de Lucas. Sem dúvida. E para guiar nossa conversa, a gente está usando as introduções de duas bíblias de estudo muito respeitadas, a Holman e a NAA. A ideia é entender quem escreveu esse texto, para quem, por quê. E o que o torna tão diferente, né? Exato. O que o torna tão único entre os outros relatos da vida de Jesus. E um ponto de partida que, olha, já muda tudo, é entender que Lucas não é um livro isolado. Certo. Ele é, na verdade, o volume 1 de uma obra de duas partes. O volume 2 é o livro de Atos. Juntos, eles contam uma única história, que começa lá na Judéia e termina no centro do Império, em Roma. Uma narrativa épica, então. Exatamente. E o que a gente quer fazer aqui é desvendar a estrutura, a intenção do autor e os grandes temas que ele quis destacar. Perfeito. Então, vamos começar pelo grande mistério. A autoria. O livro não assina o nome, né? É anônimo. Completamente anônimo. Mas existem pistas, quase como migalhas de pão, que apontam para uma pessoa bem específica. Sim, e as pistas mais fortes, curiosamente, não estão em Lucas, mas na sua continuação, o livro de Atos. Nas famosas sessões nós. Isso, exatamente. São trechos onde a narração de repente muda. Em vez de o autor dizer, eles viajaram para tal lugar, o texto passa a dizer, nós navegamos para Filipos, por exemplo. A narração muda da terceira pessoa para a primeira do plural. Exato. O autor está se colocando dentro da cena. Ele não é mais só um narrador. Ele está ali, no barco, junto com o apóstolo Paulo. E a conclusão mais óbvia é que o autor foi uma testemunha ocular de parte do que ele descreve. Um companheiro de viagem de Paulo. E quando a gente cruza isso com a tradição da igreja primitiva... As peças se encaixam. Perfeitamente. Escritores antigos como Eusébio, lá no II século, já afirmavam com muita segurança que o autor era Lucas, a quem Paulo chama de um médico amado. Um médico. Isso já sugere uma pessoa com um certo nível de educação, né? Alguém detalhista. Mas o que mais me chama a atenção é a origem dele. Ah, sim. Ele não era judeu. E esse é um ponto, nossa, fundamental. Lucas era, tudo indica, um gentil, provavelmente de Antioquia, de cultura grega. Isso faz dele o único autor gentil de todo o Novo Testamento. Peraí, isso é impressionante. Um estrangeiro se propõe a escrever a história definitiva do Messias judeu. E faz isso com uma profundidade incrível. Isso já sinaliza pra gente que a perspectiva dele vai ser universal desde o comecinho. O que é uma ponte perfeita para o destinatário. O livro abre com uma dedicatória bem formal a um certo excelentíssimo Teófilo. Quem era esse cara? Tudo indica que era uma pessoa real e importante. Não um nome simbólico. Acho pouco provável. O nome Teófilo significa amigo de Deus, o que fez alguns pensarem nisso. Mas o título... Excelentíssimo. Isso, kratistos, em grego. Essa é a chave. Não era um elogio qualquer. Era um título formal usado para se dirigir a oficiais romanos de alta patente. E a gente vê esse título sendo usado em outros lugares. No próprio livro de Atos, o autor usa exatamente o mesmo título para se dirigir aos governadores romanos Félix e Festo. Então a chance é altíssima de que Teófilo fosse um oficial romano, talvez um novo convertido. Exato. E não apenas o destinatário, mas provavelmente o patrono da obra. Alguém com dinheiro para bancar uma pesquisa e uma publicação tão ambiciosas. Entendi. Então, embora a dedicatória seja para ele, o público era bem mais amplo. Com certeza. Especialmente outros cristãos não judeus que precisavam de uma base sólida para sua fé. Certo. Autor e destinatório definidos. Isso me leva a pensar no timing. Quando uma obra assim teria sido escrita para ter o maior impacto? Essa é a pergunta de $1 milhão. E aqui o trabalho de detetive histórico fica interessante. Temos duas teorias principais. E ambas dependem de como a gente interpreta o final de Atos, certo? Exatamente. É uma questão de notar o que não foi dito. A primeira teoria, a da datação antiga, coloca a escrita por volta de 62 depois de Cristo. Por causa do final abrupto. Isso. Atos termina com Paulo em prisão domiciliar em Roma, pregando, mas o livro acaba
antes do julgamento, antes da morte dele. E também não menciona eventos gigantescos que vieram logo depois. Nenhum. Não fala da perseguição de Nero em 64 e muito menos da destruição de Jerusalém em 70. Para os defensores dessa data, o silêncio é a prova. Ele escreveu antes de tudo isso acontecer. Faz sentido. E a outra teoria, a datação tardia. Essa posiciona a escrita para depois do ano 70. E qual é a evidência para isso? O argumento principal vem do capítulo 21 de Lucas. Ali, Jesus profetiza a queda de Jerusalém com tantos detalhes. Exército cercando a cidade, muralhas. Isso. É tão vívido que alguns estudiosos acham que soa mais como um relato de quem já sabia o que tinha acontecido, sabe? Quase como uma retrospectiva. Ambas as teorias têm argumentos bem fortes. Fascinante. Mas independente da data, o autor deixa muito claro por que ele escreveu. Ele diz no prólogo que muitos já tentaram fazer isso. E o legal é que ele não parece estar criticando os outros, ele está se posicionando. Dizendo que ele ia adicionar de novo. E ele não nos deixa adivinhando, ele explica o método dele. Primeiro ele diz que fez uma acurada investigação de tudo desde o princípio. Isso é linguagem de historiador. Ele entrevistou gente, consultou fontes. Ele não está só repetindo histórias. Ele é um pesquisador. Exato. E segundo, ele se propõe a escrever um relato ordenado. Não no sentido de uma cronologia super rígida, mas uma narrativa que faz sentido, que tem uma lógica. E o objetivo final de tudo isso? É dar plena certeza a Teófilo sobre os ensinamentos que ele recebeu. É fortalecer a fé com uma base histórica sólida. Ok, vamos mergulhar no texto. As fontes que a gente tem dizem que quase 60% do material de Lucas é exclusivo dele. É muita coisa. Por onde a gente começa? Pelo começo, literalmente. As narrativas da infância. Só Lucas nos conta os detalhes do nascimento de João Batista, o anúncio a Maria, a visita dela a Isabel. E os cânticos, né? O Magnificat. Ah, os cânticos são poemas lindíssimos. E o Magnificat de Maria não é só uma oração. É quase um manifesto político. É um manifesto poético e revolucionário. Maria canta sobre um Deus que dispersou os soberbos, derrubou dos tronos os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Desde a primeira página, Lucas já estabelece seu tema mais poderoso: a grande inversão. Espera aí, esse conceito é explosivo. A grande inversão. Imagina o Teófilo, um oficial romano no topo da pirâmide, lendo que os humildes seriam exaltados e os ricos mandados embora de mãos vazias. Devia ser chocante, no mínimo. E essa tensão percorre o livro todo. Lucas está o tempo todo mostrando como o reino de Deus vira o mundo de cabeça para baixo. O que se conecta com outra característica dele, que é o foco nos marginalizados. Um foco quase obsessivo. Lucas dá um lugar de honra aos pobres, às mulheres. O papel das mulheres em Lucas é impressionante para a época. Sem precedentes. Elas não só aparecem, elas são protagonistas. Maria, Isabel, a profetisa Ana, elas financiam o ministério de Jesus, são as primeiras testemunhas da ressurreição. Ele as coloca no centro da ação. E ele faz o mesmo com outros grupos, né? Samaritanos, cobradoras de impostos. As párias da sociedade. E são exatamente essas pessoas que Jesus busca ativamente em Lucas. E é por isso que as parábolas mais famosas, tipo o bom samaritano e o filho pródigo, estão só aqui. Exatamente. Ele escolheu a dedo as histórias que melhor ilustravam essa teologia da inclusão radical. O bom samaritano redefine quem é o meu próximo, colocando o inimigo no papel de herói. E o filho pródigo, que talvez devesse se chamar a parábola do pai amoroso. É a ilustração máxima da graça, do perdão de Deus por quem a sociedade já tinha descartado. Além desse foco social, as fontes também destacam duas ênfases teológicas: o Espírito Santo e a oração. Sim, e as duas andam juntas. O Espírito Santo é um personagem ativo desde o capítulo 1. E a forma como os personagens se conectam com Deus é pela oração. Lucas mostra Jesus orando o tempo todo. Sempre em momentos cruciais. No batismo, antes de escolher os apóstolos, na transfiguração. Para Lucas, a oração é a fonte do poder de Jesus. E depois de tudo isso, a gente chega na ressurreição.
A história da Estrada de Emaús, que só tem em Lucas, é uma das minhas favoritas. É uma obra-prima. Ela funciona como um resumo de todo o Evangelho. Você tem a confusão dos discípulos, a releitura das Escrituras, E a revelação final. que não acontece numa aparição gloriosa, mas num ato simples e comunitário, o partir do pão. É uma lição de como reconhecer Cristo no dia a dia. Certo, voltando àquela frase do autor sobre um relato ordenado. Como ele organiza tudo isso na prática? A estrutura é mais geográfica, né? Sim, é uma ordem teológica e geográfica que se estrutura em torno de uma grande jornada para Jerusalém. A cidade é o pivô de tudo. E como são as sessões? A gente pode dividir em 4. A primeira, capítulos 1 a 4, é a preparação. Nascimentos, batismo, tentação. A segunda, do 4 ao 9, é o ministério na Galileia. A fase inicial, cheia de milagres. E aí vem a parte que mais define Lucas. A narrativa da viagem, do capítulo 9 ao 19. É a sessão mais longa. Jesus decide ir para Jerusalém e a gente o acompanha nesse caminho que se torna o cenário para a maioria dos seus ensinamentos exclusivos. A própria viagem é uma metáfora para o discipulado. Exatamente. E tudo isso culmina na chegada. A quarta e última sessão, dos capítulos 19 a 24, é o clímax em Jerusalém. A prisão, o julgamento, a crucificação, a ressurreição e a ascensão. E o livro termina onde começou. No templo. Começa com o anúncio a Zacarias no templo e termina com os discípulos louvando a Deus no templo. A estrutura circular é perfeita. Que arquitetura. Então, resumindo, o que a gente tem aqui não é só uma biografia. É uma obra de história e teologia super bem pesquisada, escrita por um não-judeu para um oficial romano. Mas com uma mensagem universal. Que explode todas as fronteiras. Exato. Lucas apresenta a história de Jesus como o plano de Deus para salvar o mundo inteiro. E a obra completa, Lucas Atos, narra como esse movimento, que começou na periferia do Império, se espalhou até o coração do poder, em Roma. O autor começa o livro dizendo que muitos já tentaram escrever esses relatos. Isso me deixa com uma reflexão final para quem está nos ouvindo. Ao escolher focar sua narrativa nos pobres, nas mulheres, nos estrangeiros, que tipo de poder e autoridade, seja religioso, social ou política, o autor de Lucas estava sutilmente desafiando na cultura dele? E de que maneira essa perspectiva continua a desafiar a nossa hoje?